delícia. Ai, gente, aqui na virada de chave e eu já tô de óculos. Monique, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo de óculos dentro do estúdio? Eu fiz uma blefaroplastia, gente. Ainda não tô me sentindo muito confortável. Tá roxinho, ele inchado. Então, assim, estou com um óculos lindo, divino, maravilhoso. Espero que vocês não se incomodem, tá? Bom, a gente tem uma entrevistada hoje tão incrível, tão maravilhosa. Só que antes eu preciso agradecer aos meus patrocinadores, né, gente? Eu sempre falo para vocês, dá para fazer sozinho? Dá! Agora, de mão dada é muito mais fácil, né? E graças a Deus eu tenho, ó, mãos fortes me segurando. Em primeiro lugar, Investe Smart XP, escritório de assessoria de investimento, onde eu gravo, que eu tenho a honra de ser embaixadora, né? A gente, eu, minha família, vários amigos já investem dinheiro aqui com muita segurança. Tem escritório no Brasil todo, gente. Eu, ó, assino embaixo. Segundo lugar, não menos importante, dá licença, eu vou levantar. Sacada. Ah, gente, pelo amor de Deus. Edu, posso desfilar? Ir na passarela de Sacada. Olha que lindo, é muito lindo, né? Clube Car Service, que traz e leva os meus convidados com segurança, atende a minha família. E agora também a Qualiótica Carioca. Olha que maravilhoso, gente. Esse óculos aqui é um Porsche, tá? A Qualiótica Carioca, eles têm loja no Leblon, Ipanema, Barra Shopping, Shopping Tijuca e... Peraí! América Shopping. Então, assim... Maravilhoso. Agora chega de falar, né, Monique? Chega, vamos trazer essa pessoa maravilhosa. Olha, ela é linda, mas é linda de doer. Sabe, linda, assim, que você olha e fala, meu Deus do céu, que mulher linda. Mas isso é o de menos, né? Não é isso que faz com que ela seja tão maravilhosa. Ela é inteligente, ela é fofa, ela é gentil. É uma atriz que, assim, roda em vários tipos de personagem e tudo que ela faz eu acho lindo. Eu sou fã. Eu tenho certeza que ela também vem pra cá. Ai, Juliana Knust. Não imagina, você merece isso. Adorei. E muito mais. Você veio até combinando com o cenário. Vim combinando, olha que coisa, menina, que delícia estar aqui, que visual maravilhoso desse Rio de Janeiro nosso, né? E é gostoso estar aqui, né, Ju? Porque, na verdade... Tem muito podcast bacana e tudo, mas aquele estúdio, aquilo me deixa um pouco assim... Fechadão, isso, né? Aqui pra mim... Isso é maravilhoso. É energia. Nossa, é o que eu quero claro. trazer pro meu povo. Exatamente. Vamos lá, ó, gente. Ju, é o que eu sempre falo aqui com os meus convidados, né? Tem uma carreira brilhante de quantos anos, Ju? Olha, eu tenho quase 30 anos já de profissão. Pois é. Então, assim, se você quiser saber tudo que a Ju fez... A gente te orienta a dar um Google. Porque tem coisa demais. Mas eu preciso falar de algumas... E eu fiz até uma cola, porque a mulher não para. Não paro. Pelo amor! Menina, você sabe que eu não consigo parar. Porque se eu tiver muito tempo parada, eu começo a dar tilt na cabeça. Começo a dar entendeu? Eu preciso estar em movimento, eu preciso estar trabalhando. Eu acho que essa coisa de ter começado também muito nova a trabalhar e estar sempre nesse movimento. Então, quando eu paro, e a gente tem esses momentos de pausa, né? Na nossa profissão. A gente tem esses momentos, e esses momentos são um pouco perigosos para mim. Então, eu tô sempre me movimentando para que eu não fique muito tempo parada, porque a cabeça agradece. E eu me identifico absolutamente. A gente que tem esse ritmo enlouquecido, quando para, a gente não está habituada a parar e ficar sozinha consigo mesmo. Sim. E aí a cabeça, né? Exato. Mas a gente vai falar disso tudo. Olha só, gente. Olha esta mulher, como é que ela está nesse momento. Eu vou ter que fazer a cola, porque senão eu não dou conta. Ela está no teatro em São Paulo com a peça Aluga-se um Namorado, colocando 700, 800 pessoas por sessão. Com Eric Johnson, fenomenal. Ela está na TV com as reprises de Reis e Apocalipse. Ela está na minissérie bíblica A Vida de Jó, na série policial, se tiver alguma coisa... Estranho Amor, A Vida de Jó não, mas Estranho Amor eu tô. Ué? A Vida de Jó não rolou, não tá rolando, E tá na mídia. Saiu aí. Olha, aí eu já tô dando informação errada. Eles falam umas coisas que às vezes eles falam antes da gente saber. Até eu fico assim, gente, de onde surgiu essa história de que eu tô... Nem chegou o convite? Então, desculpa, tira. Na série policial, Estranho Amor. No cinema, filme do Zeca Pagodinho. Tá rolando aí, tá chegando. Ele, tipo assim, a gente tá nesse processo de captação e tudo mais, mas em algum momento vai sair. E o infantil? Filme? Lancei 2, né, agora. Princesa Adormecida e do Lucas Neto no Dinossauros. Pois é. E ainda tem... Ela é a musa do cordão da...
Me conta aqui. Isso aí foi um grande surto. Foi um grande surto ser musa do Cordão do Bola Preta. Por quê? Porque eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser musa de carnaval. Mas por que nunca imaginou? Bonita desse Rolou jeito. essa história e, enfim, eu achei que foi um... Mas assim, eu aceitei com muito carinho e com muita honra o convite para ser. E olha, Monique, eu vou te falar, foi uma das coisas mais, assim, impressionantes que eu já vivi, que vi no Carnaval do Rio de Janeiro, porque é uma multidão, é uma energia, é um negócio, assim, assustador. Foi incrível ter participado. É emocionante, né? Emocionante demais, assim, eu nunca imaginei que eu fosse sentir isso, assim, mas super honrada, né, por ter... Poxa, ter demais, tido é esse representar. convite. Agora, assim, Depois, aos 40 a mais, né, ter esse convite. cada vez mais linda. Agora, assim, são várias linguagens, né? É cinema, é teatro, é televisão, é carnaval, é publi, é muita coisa. O que mais te faz feliz? O que mais te realiza? Você consegue te dizer assim, onde que você realmente se sente... Ah, aqui é o meu lugar? Eu falo que, assim, entrar dentro de um set de filmagem é uma coisa que a minha respiração muda. É um lugar de muito respeito, assim. Eu respeito muito um set de filmagem e desde muito nova eu frequento um set de filmagem. É um lugar que me realiza muito, eu entro muito concentrada, muito focada, apesar de todos né, de tudo que acontece dentro de um set, porque é muita gente falando, é muita gente se movimentando, sabe, tem ali um foco meu, uma concentração minha para a hora de entrar em cena. Eu amo fazer televisão, eu amo fazer cinema, eu amo fazer teatro também. Quando eu tô no palco, eu me realizo. Então, assim, é muito difícil escolher Sim. entre cinema, teatro, TV, porque são coisas diferentes, mas que conversam, né? É sobre a gente estar ali colocando a nossa alma, o nosso corpo. E talvez isso também é o que não faz ficar monótono, né? Você está cada hora fazendo uma Fazendo coisa, um uma personagem completamente diferente. Mas é isso, é sobre não ter uma rotina, né? A gente, né, como artista, a gente não tem uma rotina, né, dessas pessoas que trabalham no escritório, que chegam todos os dias, 9 da manhã, vão embora às 6 da noite. Eu não sei ter uma rotina todo dia. Eu sou geminiana ainda, né? Eu vou fazer aniversário agora semana que vem. Eu, assim, a minha vida tem que estar sempre, entendeu? Me surpreendendo, assim. Gente, você sabe que Sempre. eu me identifico tanto com ela. A questão é como a carreira, né? É uma carreira de altos e baixos. Sim. Ela, por exemplo, ela está sempre trabalhando. Ela está sempre, igual ela falou. E se eu não estou trabalhando, eu estou buscando alguma coisa para fazer, entendeu? Porque... Então, assim, porque quando é possível viver da profissão com tanto prazer, gente, esquece, pode acabar o mundo que a gente está feliz. Zerou o game. Né? Zerou o game. Zerou o No game. meu caso, eu precisei me reinventar porque eu cansei desses altos e baixos, tá tudo bem. Também estou super feliz em outro aspecto. Mas eu entendo perfeitamente mas você essa sabe que- realização em todos os âmbitos. Você sabe que esses altos e baixos, eles sempre vão existir, né, na nossa profissão, né, quando você escolhe realmente fazer isso. Mas você vai aprendendo a lidar melhor com os baixos, né? Com os altos também. Não, a gente Mas administra. a gente vai aprendendo a não sofrer tanto, a não ter tanta ansiedade. Porque você entende que é assim que funciona. É o Que o processo. problema não é você. Exato. Enquanto você se coloca com essa responsabilidade, será que eu não sou boa o suficiente? Sim. Aí a coisa vai adoecendo. Mas quando você entende, não, é o processo, é assim com todo mundo, e tá tudo Sim. bem. Eu acho que isso acontece muito quando a gente é jovem, né? Assim, nada melhor do que a maturidade para a gente ir entendendo como é que funciona esse processo, né? E a gente não se culpar pelas coisas. Porque quando a gente é muito jovem, a gente acha que a culpa é nossa mesmo, né? Que tudo gira em função da gente, em torno da gente. E não é, né? Por que fulana trabalha, por que eu não Exato. trabalho? Gente, porque a jornada dela é uma, a sua é outra. Exatamente. Não dá para comparar as jornadas. Não dá. O cara lá de cima é que sabe, né? O que é a vida de cada um, como A gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Né? Há uns 2 ou 3 anos atrás, é porque eu sempre dou uma buscada, né? A gente conhece a Ju há muito tempo, assim, a gente não frequenta e tal, mas a gente se conhece há muitos anos. E aí eu dei uma fuçada, para ver coisas interessantes que a gente possa trazer. Há uns 2 ou 3 anos atrás, você falou que preferia ser uma metamorfose ambulante. A minha pergunta é, como que esse processo de transformação contínua, né? Que você está sempre mudando, sempre se transformando,
tem moldado a sua vida e as suas escolhas? Porque a gente vai mudando e a vida vai mudando e as escolhas também. Eu acho que a gente vai mudando e a gente vai amadurecendo conforme a gente vai passando pelas situações que a vida coloca na nossa frente, né? As coisas que a gente tem que enfrentar, né? A maneira como a gente tem que lidar com as situações que acontecem. 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu estava me separando. E foi um processo muito doloroso, porque eu fiquei 15 anos casada, eu construí uma família, e tem essa coisa, né, de você achar que é para sempre. Quando você casa, você não pensa que você vai se separar. E tem essa coisa da sociedade também, de cobrar, de que o sucesso do casamento é você, né, da família sempre em primeiro lugar. Você tem que fazer todo o esforço para a família ficar reunida junta para sempre, amém. Né? Independente, né, de qualquer coisa. Exato, independente de qualquer coisa. E aí você vai vivendo e você vai entendendo que não é bem por aí, né? Que esse peso não é meu. Isso foi colocado pela sociedade e a gente vai criando essa expectativa de que a gente tem que realmente se esforçar para manter a família sempre feliz, mas às vezes não é para ser desse jeito. Então, a minha separação foi um lugar de muita dor, muita mesmo, de muita fragilidade, vulnerabilidade, mas quando você passa o processo da dor, é uma fortaleza que a gente encontra dentro da gente, sabe? É uma transformação, é uma reconexão. Hoje, sabe que eu olho para minha separação assim com muito respeito, porque não foi o fim de alguma coisa, foi o início de uma reconexão comigo, né? Assim, foi sobre eu me respeitar, respeitar o meu sentimento, me acolher e sobre ser forte para agir. E isso é sobre liberdade, né? É o que a gente busca, né? Ser livre. Então, esse momento que você falou sobre essa metamorfose ambulante era justamente no momento de uma mudança monstra. 2 anos e meio, 3 anos, eu estava nesse momento e que foi muito dolorido, né? Mas hoje eu vejo que foi necessário, porque talvez se eu continuasse naquele casamento, eu não tivesse essa reconexão comigo, eu não me transformasse nessa pessoa que eu sou hoje, né? E eu acho que assim, ser forte não é você não sentir dor. Ser forte é você sentir intensamente todas as suas dores, você acolher as suas dores, você saber pedir ajuda no momento que você está precisando, você aceitar o colo, você aceitar a terapia, você aceitar o remédio que você tem que tomar em algum momento para te ajudar a passar por aquele turbilhão. Isso é ser forte, né? Eu acho não é isso. você não sentir dor e estar sempre preparado ali, não. É você aceitar. Fingir que não está doendo, está sofrendo horrores e quer mostrar para todo mundo que não está. Exato. Eu concordo, eu sempre falo muito sobre isso, né? Que na hora que a gente está passando pela dor, a gente às vezes não entende aquela confusão. Monique, depois eu que juro. passa a dor, você fala, eu precisei passar para chegar onde eu estou. E demorou. Eu sofri muito. Foi uma dor dilacerante, porque eu não entendia onde que eu tinha fracassado. Eu me culpava, né? Eu queria entender onde é que eu errei. Foi na parceria, foi na maternidade, foi aonde? O que fez desandar? E, na verdade, não é, porque realmente teve um momento na relação que houve uma desconexão e cada um estava pensando de uma forma. A gente vai se transformando ao longo da vida. E se os dois não se transformarem num conjunto ali e conseguirem manter uma conexão, meu amor, vai cada um pro lado. As ideias vão, né, de encontro ao outro e, enfim, vai ficando difícil, né? Agora, você falando sobre isso, assim, um tema que eu gosto de trazer, porque eu já tive depressão. Eu também. Ansiedade. Pois é. Quais estratégias foram fundamentais para você para sair, né? E para voltar, para fazer essa manutenção do seu bem-estar? Porque pânico, ansiedade, depressão. Eu falo, gente, vocês veem a gente aqui linda, maravilhosa, esquece, a gente é ser humano com sangue nas veias. A gente tem tudo. Talvez o que é diferente é a forma que cada um encontra de não ficar no buraco. Exato. Né? E aí, quais são as suas formas, assim? No meu caso, assim, eu acho que ser muito leal aos meus sentimentos e verdadeira comigo, assim, não tentar passar por cima da minha dor.
Eu acolho os meus sentimentos e eu peço ajuda mesmo, assim. Eu ligo chorando pra amiga, pra minha mãe. Eu peço ajuda às pessoas. Gente, eu estou precisando, eu não estou bem. Agora eu preciso de apoio. Você Então eu procuro terapia, ajuda mesmo, terapia, psiquiatra, é tudo. Eu procuro ajuda porque, Monique, quando a gente está muito ruim de cabeça, a sensação que dá é que a gente nunca vai sair daquilo, né? Gente, eu tinha a sensação que eu nunca ia voltar a ser feliz. Eu falava, gente, como é que faz para ser feliz de novo? Como é que faz para olhar para o sol e achar o dia lindo e querer sair de casa, fazer um exercício, me cuidar da minha alimentação, da minha vida? É uma dor muito dilacerante, né? Então, assim, se você não respirar, se recolher e se acolher, você vai se atropelar e vai ladeira se abaixo. afundar. Ladeira Assim, eu acho que a gente tem que se amar, entendeu? A gente tem Mas que... você tem alguns mecanismos de autoconhecimento? Você consegue meditar? Eu sei que atividade física você faz. Atividade física é essencial. E você sabe que a psiquiatra, quando estava cuidando de mim, ela falou, Juliana, eu vou te passar aqui esse remédio que vai te ajudar a sair desse lugar que você tá, porque, imagina, eu cheguei na psiquiatra e não parava de chorar, não conseguia falar. Então ela falou, esse remédio ele vai te ajudar, mas entenda, se você não me der 30 minutos por dia, todos os dias, de algum tipo de exercício, ele não vai fazer efeito. Não vai adiantar. Então, o exercício, ele é medicamento para você. Encare isso como remédio. Porque o exercício, de fato, ele libera, né, endorfina e dopamina e todas aquelas substâncias que vão te acendendo uma luz do fim do túnel, né? Que parece porque, na verdade, é muito difícil você ter força para fazer atividade física quando você está deprimida. Você está caída na cama, chorando, sofrendo. Mas aí é uma bola de neve. Você não faz nada, o negócio aumenta, então você tem que... Eu agora falou, 30 minutinhos. 30 minutos. Vai odiando. No mínimo 30 minutos por dia você precisa, porque é remédio. É igual você está tomando aqui, tomando água, é um remédio, faz parte. Senão, não vai adiantar. Esse remédio não vai fazer nada sozinho, entendeu? Tá. Mas e aí você, nessa agitação toda, enlouquecida, que eu já vi que você é muito parecida comigo, você consegue parar? Você tem algum momento de parar? Parar pra respirar? Não sei. Você consegue... Eu adoro fazer uma yoga. Isso que eu queria saber. Eu adoro fazer a hot yoga. Você já fez a hot yoga? Não. Uma sala aquecida. É um negócio assim que vai te dando... Ai, eu nem sei te dizer, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E esse é um momento de conexão com você? Um momento de respiração. Você preocupa com isso, em parar? Eu me preocupo. Ou não? Você vai indo. Minha cabeça é muito agitada, né? Então eu preciso ter um momento de silêncio, assim. Isso é muito importante. Eu pergunto muito isso nas entrevistas que eu faço, gente, porque eu tenho um pouco de dificuldade dessa parada. Mas eu já tinha ouvido falar nessa hot yoga. Maravilhosa, Monique. E como eu gosto de tudo suando... Então, Monique, você minha filha tá até aqui atrás, gente. A gente vai pra academia lá do condomínio. Ela gosta do ar-condicionado no 15, né? Essas pessoas que não gostam de suar. Eu sou daquela das antigas. Que eu gosto... E já me falaram, Monique, todo mundo falou assim, você vai amar. Hot yoga, você vai amar. No início você acha que vai ser muito difícil, não sei o quê, mas depois você vai acostumando, vira um vício, assim, aquele negócio, sabe? Você quer estar ali naquela sala. Pronto, estou falando aqui, ó, com minha filha de testemunha, com você, né, que eu vou experimentar, depois te ligo e te conto. Vamos falar, vamos juntas. Você faz aonde? Que bairro? Na Barra, então eu não vou com você. Vou pra Zona Sul. Zona Sul, mas depois eu te conto. Tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre a pressão estética? Eu comecei a carreira muito novinha e eu conto sempre que eu tinha 3 anos quando comecei com publicidade, em 71, em 78, novela. Eu conto que eu não podia ter um fio fora da Maria Chiquinha do lugar, porque a mamãe queria eu sempre perfeita, impecável, para ganhar nos testes e tal. Isso foi me criando uma autocobrança com essa estética e tal. Fora a minha autocobrança, tem a pressão estética do mundo. Eu queria... como é que você liga? Como é que você lida com essa pressão? Então, você sabe... Você com você mesma e do ambiente que a gente trabalha. Muito, né? Como é que você lida com isso? Não te adoece? Na televisão, na Globo, né? Eu fiz primeiro uma série para a Fundação Roberto Marinho, que era uma coisa que passava às 7 horas da manhã. E aí o meu primeiro trabalho, assim, grande, foi Malhação. Eu tinha 15 anos e eu fui convidada para fazer, mas eles tiveram que pedir autorização aos meus pais porque era uma personagem gordinha. Eu teria que engordar 10 quilos para fazer isso com 15 anos.
E eu já estava com viagem para Disney marcada. Sabe aquela coisa que minha mãe estava economizando um ano, pagando aquela viagem, que 15 anos, vai para Disney com 15 anos, todo mundo vai para Disney com 15 anos. E eu recebi essa coisa, eu falei, que Disney? Porque eu não vou nada, eu vou fazer esse negócio. Mas Ju, você vai ter que engordar. Eu falei, não tem problema, eu vou engordar. E eu engordei 10 quilos para fazer. Eu cheguei, fiz toda uma dieta com o médico, João Curvo na época, o nutrólogo João Curvo. Famosérrimo na época. Famosérrimo. E fiz essa dieta de engorda. E quando eu cheguei para gravar o primeiro dia, o diretor me olhou e falou assim, mas você não engordou, você ficou gostosa. Aquela coisa. Me encheu de enchimento. Eu fazia malhação com moletom até aqui, com enchimento no corpo todo, óculos, cabelo preso, não sei o que. Gente, mas é umas Deu coisas uma assim, enfeiada. me bateu só um questionamento aqui. Ok, ela é uma atriz maravilhosa, é linda, eles queriam ela, mas é mais fácil já pegar uma atriz gordinha do que fazer todo esse processo. Enfim, mas assim, apesar de tudo, eu ainda sou muito grata por esse meu início. Claro. Né? Porque talvez se eu não tivesse começado ali, não sei o que seria, né? Era Sim. a minha história. Era pra ser pra você. ser a minha história. E aí, depois disso, a minha personagem emagrecia, eu fui pro spa, emagrecer, mas eu fiquei com um metabolismo diferente, porque eu era uma adolescente. Eu tinha 15 anos, uma dieta de engorda numa adolescente de 15 anos, o metabolismo fez assim, e eu fiquei com uma dificuldade mesmo. Eu tinha um rostinho bem redondinho quando eu era mais nova, eu era um rostinho bem bochechuda, né? Coisa de adolescente bochechuda. E aí, depois, todas as novelas que eu fiz, eles me pediam para emagrecer, então era um sofrimento, assim. Teve diretor que já me deu até nome de remédio, assim, para emagrecer. Passa na farmácia, compra um remédio tal, então, assim, era uma cobrança ali dentro para eu emagrecer. Você sofria? Todas as pessoas, muito. Eu ligava pra minha casa chorando, imagina, não sei mais o que fazer, porque eu não quero mostrar meu corpo, eu quero mostrar o meu trabalho, e eles querem que eu emagreça. Eu não conseguia ter esse entendimento de que realmente tinha ali um padrão, né, que hoje em dia a gente está rompendo esses padrões, mas existia ali um padrão e que se não fosse daquele jeito, não seria. Tá rompendo até a página 2, né? Porque as pessoas que rompem sofrem pra caramba, né? Exatamente. As pessoas que realmente gritam por essa coisa desse corpo normal, o seu próprio corpo, ainda então, sofrem. assim, eu passei por tudo, de tomar remédio para emagrecer, ficar meio maluca da cabeça, porque remédio para emagrecer deixa a gente meio maluca, né? De fazer todas as dietas possíveis e imagináveis, do ponto, da proteína, da não sei o quê, de todas as dietas, de sopa, fazia todas as dietas. E sofrendo sempre, né? Eu acho que só depois de um tempo mais madura que eu fui entendendo que eu precisava realmente me cuidar, fazer exercício, cuidar da minha alimentação, porque era a minha imagem que eu tinha que cuidar, né? Porque eu trabalhava com a minha imagem, então tem toda... como era uma coisa imposta, eu ia meio rebelde, assim, chorava, porque eu não quero... Mas a rebeldia passou, eu amadureci, e aí eu comecei a entender que existia esse lugar de cuidado mesmo com a imagem, que era uma exigência, o que é, né, uma exigência até hoje, que a gente está sempre bem, sempre feliz, sempre sorrindo, sempre ótima, sempre academia, sempre, né, tudo. Mas a gente vai... É o que eu falo, nada melhor do que a maturidade para nos fazer entender os processos. Então a gente vai lidando, sabendo lidar melhor com essas coisas, né? Absorvendo melhor tudo e não sofrendo mais tanto com essas maluquices, né? Mas você ainda... Mas a gente não consegue perder, né? Totalmente, né? Eu me preocupo, A gente, claro. a gente hoje, a gente se cuida naturalmente. Sim. A gente é magra hoje? Naturalmente. Porque a gente come bem, porque a gente malha, porque a gente tudo. Isso. Mas isso acho que é uma coisa que não vai sair da gente que trabalha com isso nunca, né? Não. Esse olhar no Essa espelho preocupação e essa preocupação. De que, engordei um pouquinho, tem que fechar a boca, não sei o que, não posso dar mole, né? Tipo, essa preocupação sempre vai rondar a nossa vida, realmente. Não. Agora, na sua vida, nessa sua jornada de trabalho, de tudo, você já falou da tua separação, quais foram, assim, os seus momentos mais difíceis que você lembra que depois da dor, você já falou do teu casamento, depois da dor fizeram você reconectar com você mesmo? Você lembra só disso? Eu acho que em alguns momentos na vida, assim, na profissão, eu digo, quando a gente leva muitos nãos, né, Monique? Muitos nãos. Eu falo que a profissão é um exercício de frustração, né? Cara, é uma coisa impressionante, assim.
E eu acho que existem maneiras. Nossa, foi quase você. É. Seu teste foi Não, maravilhoso. mas eu já ouvi outra coisa. Ah. Eu já ouvi assim, ué, mas você fez aquela merda daquele teste, como é que você queria passar? Ah, Eu mentira. já ouvi isso na minha cara. Ah. E aquilo me tocou profundamente, porque eu já trabalhava há anos, eu já tinha feito várias coisas. Quando a gente faz um teste, a gente está muito afim, né, de passar, a gente fica naquela A gente dá o nosso expectativa, melhor. a gente dá o nosso melhor. E escutar isso de uma pessoa na sua cara, assim, aquilo, eu saí do projeto chorando muito, aquilo me marcou, assim, profundamente. E talvez esse cara que falou isso pra mim, ele nem saiba o quanto que ele me tocou naquele momento. Mas eu saí da sala dele e comecei a chorar. O diretor, que era da novela, que eu não passei, que não fiz, me ligou depois, soube do que aconteceu, porque imediatamente quando eu saí da sala dele, que eu saí já, tipo, com aquele olho assustado e quase chorando, eu passei por um amigo que também já era diretor, que antigamente era ator, enfim, não vem ao caso falar quem é, mas que me encontrou e falou, o que aconteceu? E eu desabafei, comecei a chorar, falei, cara, eu acabei de ouvir isso, tipo assim, cara, eu devo ter feito uma coisa horrorosa, né? Então eu acho que existem maneiras, a gente sofre muito, as pessoas às vezes são muito cruéis com as palavras, elas não têm a menor ideia do que elas podem causar numa pessoa, né? Principalmente nessa profissão, que você tem que estar sempre provando para os outros que você está bem, que você, sabe, que você estuda, que você se atualiza, que você quer fazer o melhor, que você está querendo crescer, que você está sempre querendo provar que você está bem para estar ali naquele lugar, naquele momento. Então, quando chega uma pessoa te dar um corte desse, é muito dolorido. Então, nesse dia, nunca mais esqueci. Eu saí de lá chorando muito. E por um momento eu falei assim, não quero mais nada, eu quero desistir. Nada. Só que quando você se acalma e que você respira, você fala, isso vai me impulsionar para um outro lugar. Eu não vou deixar isso fazer desistir de jeito nenhum. Pelo contrário. Porque é o que eu amo fazer. Então, aonde que eu vou buscar? Aonde que eu vou melhorar? Aonde que eu vou fazer? O que eu preciso para me aperfeiçoar? Aonde que eu vou mostrar para esse cara que eu sou capaz? Mas você, num momento de uma crítica dessa, você depois que a poeira baixou, você entendeu essa crítica como relevante? Não. Ou como destrutiva? Destrutiva. Sacana. Destrutiva. Entendi. Eu acho que uma Isso, crítica aquilo só foi pra você um empurrão. Não, mas não porque você ele- aceitou a crítica. Não, de jeito nenhum. Eu achei e acho até hoje um absurdo uma pessoa chegar pra outra e falar aquilo que você fez foi uma merda. Oi? Eu tava dando o meu melhor, só um minuto. Vamos só entender aqui o que é isso, assim, na sua visão, o que é essa merda, né? Assim, aonde que eu... Porque assim você não vai me ajudar em nada, você vai acabar de me destruir, né? Com a minha autoestima, com tudo. É. Então, assim, existem maneiras de você Essas pessoas que conversar não têm sobre. sensibilidade, igual a educação de filho, né? Tem E é muito várias, louco, né, Monique? várias Porque a gente maneiras de chamar trabalha atenção. com uma coisa que é justamente, a gente tem muita sensibilidade, porque o artista tem essa sensibilidade muito aflorada. Então, assim, eu escutei isso num lugar onde as pessoas trabalham com a sensibilidade. Então, tá errado, entendeu? Tá errado a forma. Sabe, gente, mas há um tempo atrás, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Há um tempo atrás era muito comum isso. Hoje em dia, não. Muito. Hoje em dia, as TVs, as emissoras não aceitam Não. mais o maltratamento, a grosseria, o berro, que antigamente tinha. Tinha muito. A gente trabalhava aos berros. Tinha Imagina, diretor no que meu berrava. primeiro dia se eu te contar, o meu primeiro dia dentro de um set, na Cinédia, né? Não era nem no Projac, era lá na Cinédia. Eu fui gravar a primeira vez pisando no estúdio, o mesmo diretor que falou, nossa, mas você não engordou? O mesmo diretor. Ele gritava no talkback, assim, eu lá dentro do estúdio, que ele queria que eu derrubasse o óculos, que eu desse um esbarrão num personagem e o óculos caísse. E o óculos não caía, é claro, ele tem uma perninha que ele fica aqui atrás, ele não caía de jeito nenhum. Você não está entendendo o que eu estou querendo. Monique, eu gelada, assim, ó. Você pode, por favor, pedir para alguém da arte vir aqui e fazer um negocinho no óculos aqui para ele poder escorregar no meu rosto? Porque ele não vai cair, ele está preso no meu... Entendeu? Assim, então, são situações que você vai vivendo, você fala, meu Deus. Mas era muito comum, né, isso antigamente. Graças a Deus que não tem mais isso. Você tá solteira hoje? Eu tô muito. E feliz? Tô ótima. Não, Eu acho que eu tô- não existe nem um pingo de ansiedade de encontrar alguém? Não, muito pelo contrário. Eu tô muito bem comigo. Não tenho o menor... Até porque tá bem difícil. Quem tem aí não tá prestando, não. Aí, Edu? Eu tô ficando com um pouco de preguiça Aí, Edu? desses homens, sabe? Você e todas as Tive minhas ali os meus amigas. negocinhos, mas assim...
uma coisa vazia, uma coisa, sabe, uma coisa de sexo por sexo, né? Eu não preciso. Não precisa. A gente vai entendendo que a gente realmente não precisa, né? A gente... E eu tenho tantas amigas lindas e bacanas, independentes. Eu tenho várias e que não conseguem arrumar ninguém porque realmente o cara... E aí não ficam procurando, porque Não. quando você procura, você acaba encontrando um monte de Errado. M. Exatamente. Exatamente. Tem encontros errados por aí. Agora, vamos falar das crianças? Vamos Qual a falar. idade dos seus filhotes? 10 e 14. Quais são os maiores desafios? São 2 meninos? São 2 meninos. No início dessa adolescência. O Matheus já é super adolescente, 14 anos, 1,80 m. Eu acho que são os desafios normais que a gente tem que lidar, né? Da adolescência, da pré-adolescência, né? Os meus 2 filhos jogam bola desde muito novos. E são federados, e assim, é quase que não é um cursinho, né? Não é uma aulinha, uma escolinha de futebol. Eles são realmente quase profissionais, né? Então, assim, eles têm uma rotina de treinos muito intensa. Isso é muito bom, né? É Isso é maravilhoso, muito bom. mas ao mesmo tempo é uma coisa que às vezes porque assim, eles não podem faltar campeonato final de semana. Todo final de semana tem campeonato. E você fica em função? E a mamãe não pode viajar, não pode fazer nada, porque assim, os finais de semana que estão comigo, né? Agora estão com o pai porque eu tô no teatro direto em São Paulo, então eles ficam final de semana com o pai se vira para levar no futebol. Mas que bom, e o quando pai final de topou semana, ficar todo fim de o semana. pai é maravilhoso. O pai é super presente, super que bom. parceiro. Então, Faz- assim, o pai faz toda a fica, diferença, né, toda a gente? diferença. O pai fica super, mas assim, quando tá normal, que eu não tô trabalhando, é uma semana comigo, uma semana com o pai. A gente divide assim. Então, é um final de semana comigo, um final de semana com o pai. Nos finais de semana comigo, a mamãezinha vai pra tudo quanto é lugar. É Duque de Caxias, é Bangu, é Vila da Penha, é Xerém. Eu vou pra todos os lugares, meu amor, com campeonato de futebol, não posso fazer mais nada, falta aniversário de família, falta festinha de amigo, falta tudo. E eles gostam disso, eles se dedicam e eles querem. Então, a gente acaba incentivando mesmo, porque o esporte é importante na vida de uma criança, né? Assim, o quanto eu puder estar incentivando, eu vou estar incentivando. Mas aí os desafios são, por exemplo, agora o mais velho se lesionou, né? Agora está fazendo fisioterapia no joelho, porque rompeu a patela, deslocamento de patela, tadinho. ficou com o joelho enorme, está fazendo fisioterapia, né? E aí tá num clube dispensa, aí lidar com essas dores também né, perder o campeonato, sabe, jogou mal, entrou mal hoje, sabe? Ai, essas gente, eu dores? acho que mãe sofre a dor do filho vezes 2, porque sofre a dele e a sua. Não, e aí, por exemplo, o meu mais novo já jogou no Flamengo, o mais velho já jogou no Flamengo, no Botafogo, e vão sendo dispensados, entendeu? E essa dor da dispensa, igual o não que a gente recebia lá atrás e que era uma dor horrorosa, e que você vai aprendendo a lidar com essas dores, Gente, né? a vida é assim, enquanto tá prestando, tá bom, senão é tudo descartável. A gente tem que acostumar com isso e entender que realmente não é pessoal. Você nas suas redes sociais, você coloca um pouco as suas vulnerabilidades, você traz. Você acha que isso, porque eu gosto muito de trazer as minhas dores, eu acho que isso conecta tanto, traz tanta identificação e pode ajudar. Você acha que trazer as suas vulnerabilidades nas redes sociais também pode fortalecer e ajudar? Eu tô num processo de amadurecimento nessa coisa de rede social, porque eu sempre tive muitas dificuldades com a rede social. A rede social não é uma coisa que eu fico super à vontade ali, falando com as pessoas. A gente é de outra época, né? Que não existia isso, não tinha telefone ali para ficar. Eu tenho muitas dificuldades, mas eu estou aos pouquinhos tentando me dedicar um pouco mais a estar postando coisas e tudo. E eu realmente estou com essa ideia de me abrir mais, assim, nesse lugar de vulnerabilidade para as pessoas, para que elas entendam que não é, nem tudo é perfeito. É o que a gente está falando Porque aqui. na rede social tudo parece perfeito. E a gente está com um problema com esses adolescentes porque as referências que eles têm, e ali em casa eu tenho muito cuidado com isso. O meu desafio hoje com os meus filhos é essa coisa de rede social, de telefone, de limitar o tempo de uso realmente, de entender o que... Você ainda consegue com a idade Totalmente. deles. Tenho que limitar, eu não posso, como responsável por eles, deixar com que eles fiquem horas e horas dentro do quarto. Ainda bem que eles jogam bola, que eles têm que treinar, que eles têm que sair, que vai para o inglês, que vai para o treino, porque assim, eu vejo crianças o dia inteiro naquele negócio, consumindo nada que preste. E o problema é que consumindo um nada, que é uma vida fictícia e real,
que E que traz aí a traz questão a da comparação, que comparação, traz a ansiedade traz e a ansiedade, a dor. comparação, nossa, mas tá tudo, olha a viagem, olha que coisa, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, todo mundo feliz, todo mundo, né? Porque as pessoas não mostram os seus problemas na rede É, social. e isso é uma coisa interessante que você está falando, que eu acho que a gente que tem uma visibilidade maior, a gente tem essa obrigação. Pois é. Por exemplo, quando eu me reinventei há 7 anos atrás, eu comecei simplesmente ali. Já tinha um canal do YouTube, que ninguém tinha YouTube, imagina, Pois 7 anos é. atrás. Trazendo as minhas dores, entrevistando pessoas incríveis que também se abriu. E eu mostro tudo, gente. Eu falo quando eu estou deprimida, eu falo, cara, eu sou muito feliz, gratidão a Deus, mas eu Mas acho. você tem essa facilidade com a rede social de ficar ali no Hoje celular? hoje a rede Tem, social é o né? meu trabalho. É. É o meu trabalho. É a partir da rede social que eu fui convidada para escrever o livro, que eu fiz um TEDx, que eu faço palestra pelo Brasil inteiro. Hoje a rede social realmente é o tal cartão de visita meu. Olha E aí. ali eu posto conteúdo todos os dias. Olha. Todos os dias, um conteúdo de valor relevante para essa mulher na faixa dos Eu tô 50 buscando, eu tô que nesse me momento segue. de realmente buscar esse lugar Amiga, não de dá pra mim ficar ter o tempo inteiro mais. postando troca de roupa, postando Pois lookzinho, é. Você lookzinho. entendeu? Não dá, não é, a minha Não vida não é é essa. essa. A minha vida é uma E vida aí que eu eu me acordo de vez. perguntava assim, gente, o que que eu vou ficar postando? Porque assim, a minha vida, na real, né, quando eu não tô nesse corre de trabalho, eu tô com os meus filhos, eu vou na escola, eu pego, eu busco, eu levo, não sei o quê, eu vou pro futebol. Você vai Aí ter. eu falava assim, mas o que que isso vai ser interessante para as pessoas, né? Ah, Eu vou no mercado, vou não sei aonde, vou no shopping, tem que pagar uma conta, tem que... Gente, é vida de mulher real, entendeu? é. Então, assim, Talvez o que até que isso. vai ser interessante? De Começa, repente, um me momento de acompanha. pausa. Me acompanha. Começa lá. Você vai entender como Porque de repente é um momento de pausa e de começar a falar com as pessoas, assim, as minhas dores, trazer as uma minhas dor alegrias, e as o minhas. que você fez por essa. Exemplo, Isso. acordou um dia que você não tá bem. Isso. Todo mundo tá vendo você linda, maravilhosa, malhando, tá. Gente, pois é, tô fazendo isso, mas hoje não acordei bem. De trazer E o que eu essa... faço para sair? Eu sempre valorizo Que você bom. ter uma voz bacana na internet, Sim. para ir contra tudo o que muitas pessoas têm feito, né? Que essa vida fake, essa vida vazia de bolsas e sapatos e isso para mim, ó, Exatamente. né? Quais conselhos você daria para mulheres que, por exemplo, você tem um propósito? Você descobriu o seu propósito de vida em relação à profissão, a filho da Monique descobrir, assim, ou você ainda busca? Eu acho que são tantos propósitos. Sim, pode ser vários. Como também, às vezes, ela não tem um propósito, estou feliz. Entendeu? Eu acho que assim, na realidade, com a minha profissão, eu quero levar questionamento para as pessoas, sabe? De alguma forma, com as minhas personagens, tocar as pessoas de alguma forma. E na vida pessoal, eu acho que conseguir, assim, de alguma forma, fazer com que os meus filhos sejam adultos que respeitam o próximo, sabe? Sejam íntegros. Eu acho que criá-los da melhor maneira possível, porque é um desafio, né? Assim, a gente dá exemplo no dia a dia, em casa, mas as crianças, elas também têm a personalidade delas, então, às vezes, como é que a gente equilibra, né? Assim, como é que a gente coloca, assim... Mas eu acho que eu estou no caminho certo, assim, pensando bem, porque eu tenho filhos muito amorosos, muito. Os meus filhos, eles, assim, eu quando estou fora, eles falam comigo todos os dias, à noite, antes de dormir, mamãe, boa noite, fica com Deus, dorme com Deus, te amo. Bonitinho. Eles falam te amo, eu falo te amo, o tempo inteiro, assim. Eles são muito amorosos, eles são muito... eu tenho uma relação com eles de um diálogo muito franco, sabe, assim... Só aquela mãe que fica gritando, brigando. Eu falo, cara, você acha que você está certo nisso que você está fazendo? Pensa. Vamos pensar aqui. Você acha que se fosse uma outra pessoa fazendo isso que você fez? Nossa, sabe assim? Tipo assim, vamos entender. Direto isso com os meus filhos. Vem cá, se fosse com você gostaria. Exato. E quando você não briga... Então, assim... Agora, assim, tudo bem sobre propósito. E sonho? E desejos? Se você fosse falar hoje, meu desejo, assim... É alguma coisa profissional? É algum personagem? Alguma viagem? É encontrar um companheiro? Tem um sonho nesse momento? O meu sonho que eu gostaria de realizar
é continuar conseguindo viver da minha arte, da minha profissão, que é o que eu amo fazer. E é muito difícil no Brasil. Então, eu tenho esse sonho. Eu não tenho do que reclamar, porque eu tenho há 30 anos e desde que eu comecei, eu me sustento, eu tenho as minhas coisas, sabe? Eu consigo viver, né, na minha realidade com o meu trabalho. Mas é muito difícil. Então, eu tenho esse sonho de realmente ir rompendo essa dificuldade e ir conseguindo realmente viver disso, porque, assim, eu não me vejo fazendo realmente outra coisa. As pessoas falam assim, mas você tem que fazer outra coisa, investe em alguma coisa, abre um negócio, Até abri com uma amiga numa sociedade um spa em Penedo, que é um spa de tratamento capilar e corporal, com óleo essencial, que foi uma coisa que eu estudei durante a pandemia, né, sobre aromaterapia e óleos essenciais. Comecei a usar na minha família, a usar nas pessoas mais próximas e vi, assim, que realmente é uma coisa... Mas você tem esse projeto ainda? Então, aí tem o spa lá em Penedo, que a gente abriu, que é o spa botânico. Mas que a minha outra sócia que cuida mais, entendeu? Eu preciso viver da arte, eu preciso estar fazendo meu teatro, eu preciso estar fazendo minha novela, eu preciso estar fazendo testes, eu preciso estar, sabe, me movimentando. Deixa eu te contar uma curiosidade, eu estou com um projeto no agro, com o Fred Mairink, sabe o Fred? A gente tá um projeto, ele e a Rafa Kalimann. Projeto que a gente tem viajado, é uma coisa bem legal, que daqui a pouco vem ainda, eu não posso falar muito. A primeira fazenda que a gente fez, porque você tocou no assunto, eu acho uma curiosidade. Foi em Querência do Norte, interior do Paraná, de óleos essenciais. Olha! Cara, a gente fez uma imersão fantástica. Eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Você acredita que citronela, porque as pessoas veem aquele óleozinho essencial, é caro, e as pessoas não entendem. Você acredita que 2 toneladas de citronela rendem 20 litros? Eu sei. Eu estudei isso tudo. Menina, 2 toneladas da erva baleeira rende 1 E as pessoas litro! falam assim, mas isso é muito caro, mas por que é tão caro um óleozinho desse tamanho? E uma gota faz uma diferença enorme na sua vida. Gente, eu fiquei chocada. Uma única gota, porque é uma concentração muito grande. As pessoas não entendem o preço. Agora você imagina, 2 toneladas de uma erva, 1 litro. É isso aí. Como é que vai ser barato? 28 xícaras de chá para fazer uma gota de um... É isso. E a gente viu o processo fazendo, é fascinante, né? É fascinante. Que bom, que legal isso. Muito, é um projeto muito bacana. Agora, assim, você na tua vida, né? A gente está quase finalizando assim, você na tua vida, fora atividade, fora as tuas coisas, o que mais você ama fazer? O que a Ju ama fazer com os seus filhos? Eu amo viajar. Eu amo viajar. Eu sou uma pessoa que eu preciso viajar. Assim, fazer uma viagem maneira, uma vez por ano, 2 vezes por ano, quantos der, entendeu? Quantos der, né? Eu amo viajar. O quanto der. Mas assim, eu amo estar em lugares hoje novos. com dólar é com euro, meu Deus do céu. É muito difícil, né? Tem que tentar mais dentro do Brasil, um pouquinho. Tá complicado. Mas assim, mesmo que seja ali para Visconde de Mauá, sabe assim? Tipo, pegar o carro e ir com os meus filhos. Sim. Eu amo viajar. Eu me sinto tão bem. Quem não gosta, né? Amo. Deixa eu te perguntar, alguma vez você já pensou em desistir da profissão? Eu tipo acho assim, que lá atrás, na rebeldia, nesses momentos onde ficavam me cobrando muito essa coisa do corpo e tudo, eu ficava muito chateada, mas eram uns rompantes que eu tinha, assim. Nunca foi uma coisa pensada. Eu vou, tipo, né, vou pensar aqui um tempo, durante um mês e vou... Não. Era nos rompantes. Eu não aguento mais. Não, mas depois eu falava assim, não, gente, não tem como. Eu não consigo viver. Mesmo com a insegurança de saber que nem sempre você vai se bancar a vida inteira. Exato. Porque tem as épocas das vacas magras e das vacas gordas. Tem, exatamente. São os motores. Né? Agora, pra gente finalizar, sua grande virada de chave. Afinal de contas, a gente tá no podcast Virada de Chave. Minha grande virada de chave... Eu acho que foi... Arrisco a dizer, tá? Não pensei sobre isso, tô falando agora. Arrisco a dizer que a minha virada de chave foi na minha separação. Eu acho que foi um momento muito dolorido, mas um momento que me trouxe muita força depois. Um momento que me reconectou de verdade comigo. Porque... eu acho que é sobre isso, eu acho que é sobre a gente ser leal com os nossos sentimentos e com a nossa pessoa, né? A gente
verdadeiramente se amar e se valorizar. E talvez também você passar por uma dor tão grande e você sair mais forte, você entende. Se eu passei por essa, meu amor. Meu amor, não é? A gente sai muito melhor, porque ninguém sai ileso de um terremoto, a pessoa sai transformada, né? A gente se transforma para melhor, porque aí a gente Tá reconhece as vendo? nossas... A grande virada de chave veio de uma grande dor. De uma Eu grande sempre falo isso. Todas as vezes que eu me reinventei, que eu mudei, que eu cresci, foi de uma dor. É isso. Veio de uma dor. Porque quando tá confortável, uma Eu morada acho que muda. é isso mesmo, a vida é essa, a gente passa por dores realmente para a gente se transformar e para a gente se entender, né, e assim, nos lugares, porque às vezes a gente liga para tantas coisas que depois você fala assim, nossa, mas não é sobre isso, né? A gente É sobre costuma- coisas mais profundas. A gente vai amadurecendo e vai entendendo, né? Que as coisas, o que é pequeno, o que precisa realmente se preocupar. Você tem que se preocupar com aquilo que você pode mudar, o que você não pode Porque eu mudar. acho que assim, ó, hoje em dia, se eu parar para pensar, eu sei quem sou eu. O autoconhecimento é uma coisa que a gente carrega e que a gente não compra em lugar nenhum. Então, por isso que eu gosto tanto da maturidade, porque ela traz o autoconhecimento e essas dores também trazem o autoconhecimento. Hoje eu sei aonde dói, hoje eu sei o que eu gosto, hoje eu sei o que eu não aceito de jeito nenhum. Então, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente fica, né? É. Só que não é simples, não é fácil. Não, é na dor. Mas que bom. Vem cá, enquanto eu termino e agradeço aos meus patrocinadores, ó. Esse livro aqui, eu me reinventei aos 50, porque eu cansei de esperar convite, esperei esse altos e baixos. E a minha mudança foi tão inspiradora para tanta gente, que aí eu fui convidada para escrever. Olha o título, você vai entender. A virada de chave, o dia que eu parei de esperar. Ó, Olha o isso, telefone exato, tocar e alguém me trazer a valorizar. felicidade, me valorizar. Então, esse que vai ser o seu, é o seu. É sobre isso, é sobre a gente não esperar o olhar e a aprovação do outro. É a gente se olhar, olhar para dentro e se valorizar. É isso. Aí é que é... Não é fácil, tá, gente? Mas é super possível. É. Desde que a gente queira realmente, a gente consegue. Muito obrigada. Olha, Investe Smart XP, obrigada, Sacada, Clube Car Service, Aquariótica Carioca. Ai, que delícia ter esse povo, é bom, né? É bom ter. Eu amei esse óculos, viu? É. Olha aí, ó, Aquariótica Carioca, Juquinu chamou esse óculos, Nossa, tá? azulado, maravilhoso, tá Bonito, lindo, né? esquerérrimo. É, maravilhoso. É, ó, pronto. Linda, obrigada. Adorei. Você é maravilhosa. Ai, você também. Deus te abençoe. Amém, Nos é abençoe. nóis. Exato. Exato. Obrigada. Ó. Beijo. Beijo. Obrigada.